Boa noite, sejam todos bem-vindos. Trago um abraço do prefeito Clésio Salvaro, do secretário-geral de governo Arleu da Silveira, que deixou o cargo sexta, mas foi um dos incentivadores e avalizadores do projeto do Inova Criciúma. Quero registrar aqui a presença do Aldinei Potelec, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico nos 4 projetos do Inova também, autor da Lei de Inovação, autor do Sandbox Regulatório do Ecossistema de Criciúma, um incentivador da inovação e do empreendedorismo. Estamos aqui hoje, 15 de abril de 2024, 19 horas, para a avaliação dos PITs da 4ª edição do Inova Criciúma. Temos na comissão de avaliação os jurados representando a Prefeitura Municipal, o Edson Silva, representando a SATIC, a Carolina Paris, representando a Unesc, Patrícia Darouti, representando o IFSC, Rodrigo Batiste, a Unesc, Patrícia Darouti, o IFSC, Rodrigo Batiste, e a Fiesc, o Valmir Cabral. Tendo dúvidas, alguma pergunta, podemos fazer agora, se alguém tiver algum questionamento. A apresentação, nós vamos chamar por ordem do sorteio. Então, primeiro, Bravura Melca, segunda apresentação, Safio Sistemas, a terceira, Lift Solutions, a 4ª apresentação, First Capital, a 5ª apresentação, Diego Cabral, Dogecoin, 6ª apresentação, TigPet, 7ª apresentação, CRM BPO, 8ª apresentação, Energy Sander, a 9ª, ADV Networking, a 10ª, Vitor Sorato, a 11ª, Franciele e a 12ª, KL Gama. Teremos 5 minutos de apresentação de pitch e depois teremos 5 minutos para os jurados fazerem perguntas, tá? O pitch tem que ser de 3 a 5 minutos e os jurados farão perguntas caso tenham dúvidas, certo? Alguma dúvida? Pode colocar primeiro. Então, quem for apresentar, Bravura, por favor, aqui na frente. Faltando 30 segundos, como não dá sinal, faltando 30 segundos eu vou dar um sinal para vocês. Tem aí? Ok? Boa noite, eu sou o Marcelo e vou apresentar para vocês a Bravura. Esse é o Igor, que é um dos nossos sócios. O Igor ele não costuma tomar cerveja. Normalmente quando ele vai num pub, num bar, em algum evento, ele acaba pedindo o drink dele. Só que até o drink dele chegar, eu já estou lá no 3º ou 4º copo, que eu sou o cara da cerveja e do show. O atraso e a demanda de mão de obra especializada no ramo de eventos ou de bares e restaurantes é um problema comum. Com isso, veio popularizando o autoatendimento, mas ainda demanda estruturas extremamente caras e às vezes grandes também. Foi por isso que surgiu a ideia da Bravura. A Bravura, ela visa proporcionar o drink perfeito, além de rápido, uma máquina de drinks em poucos segundos. Tudo que o usuário precisa fazer é tocar na tela e seguir um passo a passo. O nosso passo a passo, você seleciona o seu drink, personaliza a intensidade do álcool, podendo fazer com ou sem álcool, a intensidade do açúcar também com ou sem açúcar, coloca o copo com gelo, coloca o copo na máquina, mistura e avalia o nosso drink. Essa é a nossa primeira máquina, nosso protótipo, ela tem mais de 1 ano de mercado, ela já serviu mais de 15 mil drinks. Essa nova máquina está sendo lançada agora, dia 30 de abril. A gente incluiu líquido gaseificado, então a gente ampliou um pouco o mercado para chopps, além de caipiras, chopps, isotônicos, energéticos. Um pouquinho da nossa linha do tempo, a gente começou lá em 2022, primeiro ano de muita validação. O ano passado fomos premiados em 2 eventos, o Nascer em primeiro lugar e o FAN também em primeiro lugar, e temos uma meta ousada. Ao final desse ano, atingir R$300 mil de faturamento. Com a ampliação do nosso mercado nesse ano com as novas máquinas, começamos a atender academias, eventos e restaurantes, um tamanho de mercado de mais de R$500 milhões, mas o mercado endereçado para nós de mais de R$36 milhões.
Nossos concorrentes, a 50 Drinks e a Omagin, fazem drinks enlatados, sem nenhum tipo de personalização. A MyTap exige uma parede, às vezes, do tamanho desse telão, para você colocar 6 bombas, e a gente faz isso. 6 bombas em 25 centímetros, para você personalizar com chopp, drinks ou isotônicos e energéticos. A nossa equipe conta com a liderança de 2 engenheiros. O Toninho, semana passada, também foi graduado mestre em Engenharia de Energia e Sustentabilidade. O nosso público a gente atende além de B2B, B2B2C e B2C, mas o nosso foco maior nesse ano é o Hardware as a Service, onde a gente proporciona o aluguel de máquinas. Com isso a gente tem a opção de alugar as máquinas para os estabelecimentos, onde a gente deixa lá, eles só precisam carregar os insumos, ou a gente também faz o evento completo. A gente prepara o insumo, a gente vai na festa, a gente leva um atendente, a gente coloca o gelo no copo e serve o vinho para a pessoa. Ela só escolhe a personalização da máquina. Falando um pouco sobre os nossos números, no ano passado a gente fez mais de 8 mil drinks. Esse ano a gente já vai atualizar esse número aqui um pouquinho, está mais de 6 mil drinks já, em poucos meses. A gente também subiu o nosso ticket médio por evento do ano passado, que era R$ 1.300, nós já estamos em R$ 2.300. A gente faz uma avaliação a cada drink, você faz o drink, você prova e você avalia. Com isso, a gente, a cada drink, melhora a nossa receita. Se você disser que o nosso drink está com muito álcool, a gente avalia se realmente o drink está com muito álcool. Se você está com muito açúcar, a gente reavalia a nossa receita. E a nova máquina, o próprio dono do estabelecimento vai personalizar o próprio drink. Então ele sabe se ele quer com mais, com menos álcool, com mais fruto, menos fruto, enfim. Aqui um exemplo de 3 eventos que a gente fez cobertura esse ano, do Yono Mário, Filezão e o Bloco Rosa de Laguna. Foram mais de 15 mil pessoas atendidas nesses 3 eventos e mais de 3 mil drinks servidos também só nesses 3 eventos. A Bravura ela é a primeira bar machine do mundo e ela proporciona a experiência perfeita para vocês em apenas 16 segundos. Muito obrigado. Passo a palavra então aos jurados. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Só uma... Pode? Acho que sim, né? Marco. Uma pergunta rápida é referente ao modelo de negócio, né? Vocês falaram de locação nesse momento, que seria o foco, né? Então isso a médio e longo prazo tende a se tornar uma exclusividade de modelo, ou vocês pretendem ainda continuar nessa pegada com vários modelos, né? Locação, venda, etc. Na parte de eventos a gente já atende muito bem, principalmente aqui na região sul. Para a gente poder expandir, a gente está modelando um modelo de microfranquias. Então a gente tem essa ideia de ter no mínimo 3 microfranqueados até o final do ano. A parte que a gente vem atuando agora com o modelo de aluguel é onde a gente tem as marcas disponibilizadas por estabelecimento. Então um restaurante pode colocar a máquina da gente também. E aí para a expansão de eventos a gente vai expandir para microfranquias. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Tá, então o grande diferencial de vocês é a agilidade na preparação do drink, que é 16 segundos, é isso. E uma outra máquina convencional, em quanto tempo que ela leva para fazer esse drink? Então, máquinas convencionais não existe ainda de drinks, né, da forma que a gente faz. Mas além de a gente ter agilidade, a gente tem toda a personalização. Você escolhe o seu drink, você prepara, você personaliza da forma que você quer. Você tem experiência na marca também na hora de usar. Boa noite. Minha dúvida, na verdade, era com relação à interação com o cliente. Como que o cliente vai solicitar o drink? Ele vai ter que usar o celular ou ele vai ter uma tela onde ele faz essa interação com a máquina? Como é que seria isso? Na própria tela aqui, você toca na tela, aparecem todos os drinks disponíveis nessa máquina. Essa máquina aqui, ela tem 8 entradas de bomba. Então eu consigo colocar 8 estilos diferentes. Fruta, cachaça, vodka, vinho. E aí, mediante esses insumos, a gente coloca o número de drinks possível. São os códigos de personalizados. São 8 entradas diferentes, não 8 drinks diferentes. Então, se você fizer as combinações, são mais de 8 drinks diferentes. E também temos o pagamento. Você faz o pedido pelo celular, depois a máquina de cartão, você pega a maquininha, você faz o pagamento e libera o drink.
Parabéns, Marcelo, pela apresentação. A minha dúvida é mais no ponto de, digamos que eu vou querer alugar a tua máquina para um evento que eu for fazer, e se acontecer algum problema técnico com ela, como que fica essa parte de suporte? Então, hoje, os eventos que a gente faz, a gente já tem no nosso plano um atendente para ficar lá no evento. Então, todo evento que a gente faz, tem uma pessoa nossa lá que fica junto do suporte da máquina. A nova máquina, pelos testes que a gente já fez, ela já rodou muitos drinks sem dar nenhum tipo de problema. Não tem entupimento, nada. Até porque as bombas, a gente já fez umas bombas preparadas para isso. Então, acredito que é a mesma estrutura de uma chopeira. Internamente daquela máquina, mangueira, as bombas, tudo. Quero parabenizar a apresentação de vocês, e a pergunta que eu ia fazer, ela acabou fazendo pelo questionamento de quem ficaria no local. Então, todos os eventos, vou dar um exemplo aqui, tiver 20 eventos, vai ter 20 pessoas trabalhando para isso. Isso, hoje a gente tem 30 atendentes cadastrados na nossa plataforma. Perfeito. Ok? Fechou? Convido agora a Safio Sistema. Boa noite, me chamo Felipe Semler. Hoje estarei aqui representando o Safio, a nossa empresa, e apresentando o nosso sensor de alarme. O que é Safio? Safio é um sensor de alarme que identifica corte de energia elétrica e comunica com a central de alarme. Quando nós surgimos, o Safio ele foi desenvolvido para tentar resolver um problema que eu estava passando na obra, lá em 2021, onde, não sei se vocês já ouviram falar no caso, mas roubo de fios é algo extremamente comum. E para solucionar, nós tivemos que criar esse sensor porque nós procuramos no mercado e não encontramos. Então, montamos uma equipe, pegamos um engenheiro e fizemos a construção desse sensor. O propósito do produto, depois de ter resolvido esse problema lá na obra, olhando os problemas sociais que a gente tem, seria resolver também e ajudar a combater esse tipo de problema nas unidades de saúde e nas escolas. A gente poderia abordar também indústrias, porém nesse projeto aqui, nessa apresentação, nós vamos voltar nossa apresentação específico para unidades de saúde e escolas. O problema, vocês sabem que fazer um furto de fio hoje é extremamente fácil. Basta ter um alicate ou até mesmo com a mão. E geralmente quem está fazendo esse tipo de furto não está muito preocupado com as consequências. Ele está ali para conseguir o fio, para conseguir alimentar muitas vezes um vício. Isso acaba gerando um impacto financeiro para quem é afetado por esse furto de fio. Quando a gente olha para uma unidade de saúde, a gente tem pausa nos serviços, numa escola também. Hoje a gente depende de energia para fazer qualquer tipo de trabalho. Além das queimas de equipamentos, por exemplo, um curto-circuito pode gerar esse tipo de queima. Desgaste político. Hoje, quando a gente vê uma unidade de saúde parada por não estar com a energia, talvez o pessoal aqui vive isso melhor do que eu, mas certamente gera um desgaste, e eu acredito que isso gera um custo alto também para a prefeitura ficar com uma unidade de saúde parada por falta de energia. E perca de materiais. Se eu tenho uma geladeira dentro de uma unidade de saúde com medicamentos, ou até numa escola com os alimentos, a gente acaba podendo perder. Não é difícil para vocês verem que isso é algo real, e acontece em todo o Brasil. Eu fiz uma pesquisa dos últimos 30 dias ali, e são notícias frequentes com furto de fios. Como é que o sensor funciona? Ele é conectado a uma central de alarme,
e a energia que ele está monitorando. Ele pode ser conectado em vários pontos do ambiente que está sendo monitorado para fazer essa detecção. Identificando o corte, ele comunica a central de alarmes e faz o disparo. Quando nós começamos a estudar isso, nós verificamos que a central ela identificava o corte. Porém, sempre ela não dispara o alarme. E esse era o nosso maior problema, porque nós precisávamos, no momento do ato do corte, que a central disparasse o alarme. Nós somos os pioneiros nisso. Procuramos já por todo o Brasil e não encontramos um produto semelhante. E nós somos um produto patenteado. Então, nós temos patente desse produto. Benefícios e vantagens competitivas. Nós somos os únicos no mercado que comunica com a central de alarme. Existem outros tipos de sensores que fazem a detecção do corte de energia, porém eles não se comunicam com a central de alarme. Nós somos os únicos que fizemos isso. Baixo custo de instalação e manutenção. Hoje o nosso sensor, se produzido no Brasil, nós chegamos aproximadamente a um valor de R$180 por sensor. Claro que produzindo em escala a gente ainda não chegou entender esse valor. Porém, na China a gente consegue valores bem mais acessíveis. A gente já chegou à nossa primeira remessa de produtos na semana passada. Durabilidade. Nós já temos sensores funcionando há mais de 2 anos sem nenhum tipo de problema. Então, a gente tem essa garantia de que o produto não nos gera um transtorno. Nós temos uma maquete que mostra como o produto funciona. Michael, pode ser o mediante da vez aí. Não dá? Gente, mas a maquete ela dispararia o alarme e ia demonstrar ali para vocês. Certo? Obrigado. Todo mundo ficou curioso para ver como é que ela funciona. Jurados, fiquem à vontade. Primeiro, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é na parte mesmo da validação. Tu conseguisse chegar a levantar alguns dados com redes de escola ou redes de saúde aqui no município mesmo ou da região para fazer esse levantamento de em quanto tempo que isso ocorre aqui na região? Nós conversamos com a prefeitura, nós viemos aqui, sondamos o pessoal, conversamos com o da TI, Thiago, e a gente viu que realmente isso é uma demanda, eles têm problema com isso. Porém, a gente não avançou para o case porque existem várias questões burocráticas. Então, a gente estava conversando, porém, paramos e nos inscrevemos no projeto e estamos aqui demonstrando hoje. Boa noite, parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. Acho que foi por não ter apresentado a maquete, mas eu fiquei com uma dúvida. Se tiver um furto, ela vai disparar numa central. É isso? Isso. A partir do momento que corta o fio de energia, ele vai ver se é um pico de energia. Se não for um pico, se realmente for um corte, ele vai fazer o disparo. E essa central fica aonde foi contratado ou é com vocês? Essa central fica no ambiente. Ele é um sensor do alarme. Hoje os sensores, por exemplo, a gente tem um sensor de movimento. A gente tem um sensor de abertura. Porém, o nosso sensor ele detecta esse corte de energia. Agora eu vou fazer a terceira. Por favor. Aí tem um sensor de alarme, então precisa de pessoas neste momento, porque disparou aqui lá na escola Filho do Mineiro. Tem que sair alguém vai sair para ir lá verificar ou como funciona isso aí? Hoje já existe. Por exemplo, a prefeitura ela tem um contrato com as empresas de segurança, que é a Triângulo. Porém, quando falta energia, eles não têm uma ação. Então, eles não sabem se é corte ou se é falta de energia. Então, eles não mandam ninguém para o local. O sensor, ele veio para combater o início. Se for um corte de energia, ele vai disparar e, geralmente, a pessoa que vai estar realizando o furto vai evadir do local. Não vai ficar aguardando ver quando vai chegar a empresa de segurança. Mas eu entendi a pergunta dele. Por favor. Até que, o que acontece? Os sensores hoje, eles têm um aplicativo, né? Então você vai receber a
a informação no aplicativo que houve um corte de energia. Então, se a pessoa não quiser ir até o local, ela pode simplesmente, através do aplicativo, desabilitar essa função e não ir até o local. Não necessariamente alguém precisa ir até lá. A ideia do projeto, o que é? É quando dispara o alarme, a pessoa que está furtando fio simplesmente sai fora. Né? Ninguém quer um alarme berrando no ouvido ali constantemente. Dispara o alarme lá no local. Né? Lá no local. Isso mesmo. Dispara o alarme normalmente quando abre uma porta, dispara o alarme quando entra alguém. A nossa ideia é, cortou o fio, dispara o alarme. Tem um pico, porque um delay de uns 10 segundos, a gente... Não, 3. 3 segundos? 3 segundos. 3 segundos, porque pode ser um pico de energia. Mas se não for realmente alguém corta o fio, vai ser disparado o alarme. E a pessoa vai receber via aplicativo, através do sistema de alarme instalado no local, né, que teve aquele rompimento de energia. Boa noite, parabéns pela apresentação. Se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre o cliente, né? A médio e longo prazo, a intenção de vocês é trabalhar com o cliente final sempre, ou se vocês almejam trabalhar, por exemplo, com as próprias empresas prestadoras de serviços de segurança, que poderiam acoplar esse sensor ao seu próprio negócio. E talvez pela apresentação, acho que faltou um pouquinho de tempo, mas se pudesse falar um pouquinho sobre o custo dessa solução e as projeções de receita, como vocês estão olhando para isso também. Então, o projeto é recente para a gente, nós estamos com uma equipe de administradores nos ajudando a levantar essas informações, porém, hoje o nosso custo produzindo na China é de R$125 por equipamento. Nós acreditamos que produzindo em escala, com diminuição de importação, isso vai cair para R$60 de custo. E o nosso foco é vender para distribuidoras desses materiais, né? Vender para distribuidoras para poder fazer essa importação e já repassar. E nas prefeituras, trabalhar com parte de licitação, porque esses valores provavelmente vão ser altos e vão precisar de licitação. Então, a gente distribui para que pessoas participem de licitações. Né? Seríamos um fornecedor de sensor nacional. E aproveitar a oportunidade que nós somos os pioneiros nisso. Ok, acabou o tempo. Muito obrigado. A terceira apresentação de hoje, Lift Solutions, infelizmente ele teve um problema com essa questão da pedra na BR, lá no Morro dos Cavalos, e não vai poder estar presente. Então eu convido a quarta apresentação, First Capital, Giovanni. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Giovanni, sou fundador da FCI Pay. 3 bilhões de cobranças são emitidas pela iniciativa privada todo mês. Vocês devem estar se perguntando onde que esse louco ele tirou esse número. Bom, segundo o SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro, fica junto ao Banco Central. São transações de diversas naturezas. Vocês podem imaginar. Guias, boletos, transações diretas, transações indiretas. 7 milhões de reais são pagos pela iniciativa privada em tarifas bancárias relacionadas a essas transações. Então, são 7 milhões de reais todo mês, segundo o SPB. Esses custos eles envolvem custo de emissão, custo de contabilização, manutenção, também a baixa pelo título, e tem esse delay entre D+2, D+1 e até algumas transações que já foram identificadas com um prazo de até D+3 para fazer o recebimento por parte do emissor da cobrança. Bom, de 3 anos para cá, depois que apareceu o Pix, né, para o mercado para amplo uso, os bancos eles perderam 5 bilhões de reais em tarifas, segundo o próprio SPB, tá? 3 anos para cá. Bom, e nós ficamos nos questionando, né? Bom, tem transações diretas e transações indiretas, né? Transações que elas podem ser substituídas ou não pelo Pix, né? E outras transações que são as próprias diretas, utilizando não somente o Banco Central, mas também pelo CIP, que utilizando a emissão de boleto. Então a gente utilizou
aproveitou uma das ferramentas que elas não são públicas por parte do Banco Central e utilizar a própria engenharia do Pix para fortalecer a cobrança, a emissão de títulos de cobrança, utilizando a própria engenharia do Pix, ou seja, a substituição, não é a substituição, isso é uma complementação do boleto pela 100% Pix. O que ele é? Tem um boleto híbrido, que ele é uma composição de um código de barras com um QR Code, ou simplesmente um documento chamado Bolepix, que ele nada mais é que ele mantém a essência dos boletos, mas só que ele une a velocidade transacional e a própria segurança que já foi validada por todos os usuários. O empresário não espera mais 40 horas para receber, ele recebe no mesmo dia da transação. Aconteceu a transação, ele já recebe no mesmo ato. Alguns dos nossos clientes, como provedores de internet, APVs, condomínios, igrejas, escolas, elas já aderiram a essa modalidade que a gente já provê. O FCI Pay é um produto digital, né, para serviços financeiros que faz a facilitação da emissão e gestão da cobrança instantânea em favor da titularidade de cada um daquele que emite, né, ou seja, são os nossos clientes B2B. E todas essas transações já são registradas no Sistema de Pagamento Brasileiro e no Banco Central. Não somos banco, não somos instituição de pagamento, não somos SCD. Né? Nós utilizamos o background do BQS Service, que está ancorado no próprio Banco Central. Então, nós somos um PSP, participante do sistema de pagamento. Nosso mercado, nosso cliente é um B2B, é um mercado que ele faz mais ou menos 160 milhões de transações todo mês. A gente já processa uma fatia de 0,07% desse mercado na nossa base transacional. A nossa receita, nosso modelo transacional de receita, ele é a receita por liquidação e temos um modelo de negócio também, o white label para software houses. Os nossos concorrentes são as próprias fintechs, FDOC, Asas, Mercado Pago e outros que provê, porém eles já são fintechs já consolidados no mercado. A gente inovou, a gente utilizou a inteligência artificial e embarcamos no WhatsApp. Então, nós entregamos a cobrança do nosso cliente B2B até o nosso consumidor final do nosso cliente, com todas as identificações. Esse é o time que faz tudo isso acontecer, né? E somos mais que código, somos transformação. Obrigado. Parabéns, Giovanni, pela apresentação. Então, se eu tiver um SaaS, eu posso fazer integração com esse sistema, White Label? Pode fazer a integração via API ou simplesmente utilizando o nosso portal de assinatura. E além de pessoa jurídica, você também pode atender B2C? Não estamos atendendo o B2C, não é o foco por uma questão fiscal tributária. O B2C, o autônomo, o artesão, ele é uma receita informal, né? E como todo o sistema de pagamento ele é registrado, então nós participamos do processo de tributação. Parabéns pela apresentação. Giovanni, se tu puder falar um pouquinho mais sobre a vantagem do teu sistema em relação ao boleto híbrido, que é aquele boleto em que a gente tem o código de barras e o QR Code. Bom, o meu cliente, eu não vendo conta digital para o meu cliente, né? O meu cliente, ele escolhe onde que ele quer receber o pagamento dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, são tarifas. Nosso mercado ele é ancorado em negociação de tarifas. Quanto hoje, na região sul, um boleto médio, ele fica na casa de 1,60, então as nossas transações elas partem de 45 centavos. Claro que o nosso foco, por isso que o nosso foco de mercado ele é o mercado B2B em escala, né? Então são clientes que emitem recorrências todo mês, em escala. Tu já tens uma média de quantos clientes hoje? Hoje tem, na base, são 15 clientes ativos, que eles devem ter acumulado já mais ou menos umas 980 mil transações. E isso de receita para ti, mais ou menos quanto, assim? Isso hoje, no MMR, ele deve estar circulando mais ou menos em uns 37, 38 mil reais.
parabenizar pela tua apresentação. Me chamou a atenção o nome que você colocou aqui, First Capital Inova Simples. Por que você escolheu o nome de ser primeiro Capital Inova Simples? Assim? Qual foi a tua ideia? Inova Simples ele é o enquadramento fiscal das empresas de inovação por parte do governo federal, né? First Capital por ter sido o primeiro capital da minha parte. Quais são as suas próximas etapas? Bom, as próximas etapas, o produto ele está bem avançado. A próxima etapa agora é um amadurecimento da inteligência artificial, que ela fica embarcada no WhatsApp, é um amadurecimento dela e um reinvestimento em infraestrutura de processamento. E hoje toda a nossa comunicação ela fica ancorada na AWS, na N8N, né? Porém a gente precisa um reprocessamento um pouco maior. Ele faz parte das 7 camadas de segurança do Banco Central. Hoje a gente atende já 7, porém tem muitas transações que elas ficam em filas aguardando a conclusão. Qual é o tempo? Isso que a gente está falando aí de 3, 4 segundos. O ideal é máximo 2 segundos de espera. Oi. Já existe alguma outra empresa que traz essa solução ou vocês são pioneiros, digamos assim, nesse sistema? As próprias fintechs elas já provê algumas soluções de pagamento, né? Agora, embarcando o link de pagamento no WhatsApp, unindo a inteligência artificial para entregar para o consumidor final no WhatsApp aquele link de pagamento para facilitar aquela rotina, para ele não ter que imprimir um documento, copiar ou colar, né? Isso daí pelo que a gente já mapeou, a gente é um dos poucos que já está fazendo. Tem algumas outras tecnologias, né? Mas se proporcionando a entregar para o consumidor final, a gente está sendo pioneiro. A quinta apresentação, Diego Cabral, Dotcoin. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego, eu sou especulador financeiro especializado em gestão de risco, CEO da Dotcoin, e vou apresentar para vocês a nossa solução de pagamentos hoje. Entre 2012 e 2013, mais ou menos, surgiram algumas promessas. Bancos digitais eram com a seguinte promessa: taxa zero. Você tem ali Inter, Nubank, PicPay. E eles cumpriram essa promessa, em parte. Por que eu falo em parte? Em 2023, os bancos cobraram sobre mais de 12 trilhões em pagamentos instantâneos, taxas de transação. O número de mercado aqui foi movimentado mais de 10 trilhões em 2023 só em PIX. No débito, quase 1 trilhão. Nos pré-pagos, mais de 220 bilhões. Isso de movimentação de mercado. E sobre tudo isso aqui foi taxado. Por quê? Porque a promessa que se fazia lá dos bancos era só para pessoa física. Pessoa jurídica continua pagando taxa. Então, eu não pago mais taxa para usar, o Marlon não paga, mas a padaria paga, o restaurante paga, as lojas pagam, todo o comércio paga a taxa para receber pagamento instantâneo. PIX, débito, crédito pré-pago. O PIX com taxa de 1,4 com máximo de R$ 9 por transação, débito passando de 1%, pré-pago chegando a quase 5% por transação. Qual é a nossa solução? Nós queremos uma plataforma, uma solução de pagamento que ela funciona tanto pelo aplicativo como o web diretamente, tá? Ela é simples, ela é intuitiva, o pagamento é instantâneo, ela possui um sistema de fidelização para você poder fidelizar o teu cliente a comprar mais com você. Tem uma conta para funcionário, para o teu funcionário não poder transacionar na tua conta, mas simplesmente acompanhar o extrato e ter certeza que o teu cliente está pagando e do que está acontecendo.
Nossa ideia, maquininha de cartão. Sabe aquele monte de maquininha que chega no comércio? Tem medo de maquininha em cima do cartão? Esquece. Taxas, esquece também, nunca mais. E como é que a Dogecoin ganha com isso? Plataforma de pagamento, assim como bancos, existem dezenas e até centenas de formas de a gente monetizar, tá, com transações. O Dogecoin opta por taxa de boleto, taxa de criptomoedas, que são outros negócios que a gente tem. E para essa movimentação em transação instantânea, nós optamos por juros em aplicação. Hoje nós temos mais de 70 usuários cadastrados na plataforma pessoa física, tá? 3 clientes pessoa jurídica. Nosso objetivo para esse ano, né? 20 clientes pessoa jurídica e chegar a 200 clientes pessoa física na nossa plataforma, utilizando o nosso sistema e fazer também uma integração com e-commerce, para que quando você for comprar, por exemplo, uma loja online, ela possa vender para você sem pagar taxa. Então, como eu apresentei antes, esse é um mercado que movimenta mais de 12 trilhões por ano no Brasil. Nós vamos focar no varejista, que é mais ou menos 8,4 trilhões por ano, com um alvo ali de alcance de mais de 300 milhões. Vamos começar focando em restaurantes, a gente está focando nos restaurantes, que somam aí 1,6 milhões de unidades no Brasil, movimentando 166,9 bilhões por ano, tá? Só nos restaurantes do Brasil. Concorrentes, maquininhas de cartão, a gente tem Stone, FinitPay, PagBank, sim. São aquelas maquininhas lá que podem ficar em cima do balcão. Nosso diferencial, custo zero para a transação, sistema de fidelização que as maquininhas não oferecem, é um outro diferencial também, porque ou você paga, além de pagar a taxa, você tem que pagar um cashback para o teu cliente para estar fidelizando, você paga 2 vezes, com a Dogecoin não, você paga só uma vez, que seria só o cashback do cliente, recebe na hora e não paga a taxa para transacionar. Sem necessidade de maquininha, é tudo pelo aplicativo do celular ou direto pelo computador. Somos parceiro Magalu, o Dogecoin é parceiro Magalu e dá cashback para quem fizer compra, sendo nosso cliente também. Esse cashback pode ser usado em todo o comércio. Comece a economizar, venha para o Dogecoin. Essa é a nossa equipe. Muito obrigado. Senhores jurados, fiquem à vontade. Apresentação sem dúvidas. Então vamos para a 6ª apresentação da noite, TIGPET Wash. Bom, boa noite, eu sou o Gabriel. Boa noite, eu sou o Gabriel e nós somos a TIGPET Wash. Bom, se vocês têm ou tiveram um cachorro, em alguma situação que vocês levaram o cachorro para a praia, ou para um sítio, ou até mesmo para um dog park, e ao final da brincadeira o seu cachorro ele ficou muito sujo. Nesse momento você tem 2 opções. Se você tiver disponibilidade financeira e de tempo, você pode levar, esperar e levar o seu cachorro até o pet shop. A maioria das pessoas opta por dar um banho em casa. E aí a gente começa uma lista de dificuldades encontradas nesse momento. A falta de um espaço adequado, uma falta de ergonomia tanto para você, tutor, como para o pet, o estresse para o cachorro de estar naquele ambiente, além da falta de equipamentos adequados e a sujeira que você vai causar no seu banheiro. Pensando nessas pessoas, nós criamos a TIGPET Wash. A TIGPET Wash é uma máquina de um serviço self-service para banho em pet e ela conta com ciclos de água e shampoo, água e condicionador, secador, aspirador e um sanitizante para esterilizar a máquina no final do uso. A gente pensou muito na democratização do serviço, na parte financeira, em que todas as pessoas possam usar a máquina. E aí, falando um pouquinho sobre o mercado pet, é um mercado que dispensa apresentações. Só em 2023 foram mais de 40 bilhões de reais faturados somente no Brasil. Santa Catarina é o maior consumidor pet do país. E só na região da REC nós somos em 38 mil famílias que possuem pelo menos um cachorro. No Brasil a gente tem 2 concorrentes,
ambos na região de São Paulo, sendo um pet shop aberto para o público, mas que não fornece o shampoo e o condicionador, e uma máquina self-service, mas que quando comparada com a Tig Pet Wash, ela tem uma limitação tecnológica. Em relação aos pet shops, a gente não considera como um concorrente direto, apesar de em algum momento acontecer uma concorrência, mas a gente enxerga como um serviço complementar à Tig Pet Wash. Sobre os nossos diferenciais, a gente tem alguns diferenciais em relação aos nossos concorrentes. Entre eles, os produtos de qualidade já estão inseridos dentro do custo do serviço. O nosso processo ele é muito mais intuitivo do que o nosso concorrente direto, que é a máquina self-service de São Bernardo do Campo. Acho que o nosso grande diferencial, é a tecnologia embarcada dentro da máquina, porque ela permite que a gente tenha um controle gerencial de todas as etapas do processo, entendendo tudo o que acontece dentro da máquina. E um ponto bem importante, a máquina é desmontável, então ela fica de fácil transporte caso seja necessário. Por que a gente precisa do capital? Bom, o projeto ele já está todo desenvolvido, toda a parte de dimensionamento e teste de bancada já foram realizados, e agora a gente está em fase de produção da primeira unidade. A gente precisa de R$25 mil para dar início nessa primeira produção e ter a máquina pronta. A forma de gerar receita com a nossa máquina são basicamente 4. A gente pode vender ou alugar a máquina para pet shops, para condomínios, para clubes, creches. A gente pode também instalar de forma própria e aí aberto ao público. E também uma parceria pública, colocando a máquina em parques, principalmente em Criciúma, que é considerada também a cidade dos parques. A equipe do Tig Pet Wash ela é formada pelo André, que é engenheiro, o Luiz, que é o nosso financeiro, e eu, Gabriel, que também sou engenheiro. Essa é a Tig Pet Wash. Boa noite, parabéns pela apresentação, aí, pelo negócio também. Há sempre uma preocupação muito grande com o conforto, né, dos animais. Né? Quando a gente olha para o processo tradicional do banho e tosa no próprio pet shop, como é que isso se compara com o uso da máquina, né, em relação ao conforto do animal? Legal. Eu acho que a ideia da Tig Pet Wash surgiu por uma dor que eu tive, que o André tem hoje também, que é justamente levar até o pet shop o nosso cachorro. O meu cachorro ele não ia de forma alguma, ele chegava na frente do pet shop e ele simplesmente não entrava. E eu acho que os motivos que causava esse estresse nele era ele ter que ficar provavelmente o dia inteiro dentro de uma gaiola, sendo manuseado por uma pessoa que ele não conhece e que ele não tem intimidade nenhuma. Com a máquina, você mesmo, como tutor, pode ir até lá e, da forma mais carinhosa possível, dar o banho no seu cachorro. Então, em relação à segurança, você dando banho no seu próprio cachorro, eu acho que você consegue garantir a maior segurança possível. Mas ele fica dentro da máquina? Só complementando o que o Gabriel falou, a pergunta quando a gente fez a máquina, a gente se atentou muito ao que a vigilância pedia para o cão. Que é, por exemplo, toda a parte de ser inox, que tem que ser um ambiente de inox. Pensando no cão, todo o material que fica, os equipamentos que ficam acoplados naquela parte da direita da máquina, eles têm todo o controle de ruído para que não ultrapasse os decibéis permitidos para o cão. O cão ele fica naquela banheira, aqui nessa parte preta é uma banheira, é um assoalho ali com uma gradezinha emborrachada, para evitar que o cão tenha instabilidade. E tudo isso é pensado na melhor ergometria para o cão. Barulho, o espaço, a água, a temperatura da água também é controlada para a temperatura da pele do cão. E principalmente isso que o Gabriel falou, a gente percebeu muita dor nas pessoas nisso. Pessoas de diversos lugares, regiões diferentes, que tiveram problemas a deixar o pet longe, muito tempo em gaiola, enfim. A gente não é contra o pet shop, a gente é a favor, mas a gente quis sanar esses problemas construindo a máquina. Parabéns pela apresentação. Me chamou a minha atenção, porque eu também tenho um cachorrinho pequenininho e isso me chamou a atenção porque como vocês testaram isso? Vocês fizeram um teste? Porque assim, ó, existe o cachorrinho, o meu um Yorkshire pequenininho e o grande. Porque aí eu tô vendo a máquina no seu tamanho, não dá para entender olhando só na foto. Mas eu chego no parque, eu chego com o cachorro, ele tá sujo, eu dou banho nele.
eu mesmo vou limpar a máquina, deixar pronto para o outro que vai vir, daí o Potelec chega com outro cachorrinho dele, coloca ali também, é assim que funciona? Como que funciona isso? Esse microfone eu estou me ouvindo. Pode explicar para mim. Beleza. Tranquilo. Assim, tentando responder a pergunta. Quando a gente pensou na máquina, no meu caso do Gabriel, nós temos um cachorro, o meu pelo menos é extremamente grande, então a gente fez a máquina para comportar todo o porte de cão. Na verdade, não estou falando nem em cão, estou falando em pet, né? Se alguém tiver outro pet similar que queira dar banho, tranquilo. Suporta até 120 kg a máquina. Ela tem uma dimensão de 2,10 de largura, então o tanque é bem espaçoso. E a tua pergunta sobre a utilização, ela não é 100% automática, né? A gente preza pelo bem-estar do cão, então a gente acredita que não tem como tu dar um banho como uma máquina de lavar roupas. É o tutor que vai dar o próprio banho em cães. Só que a gente conta com toda a parte de limpeza da máquina, né? A gente tem uma das mangueiras que a gente pode ver ali, a primeira, por exemplo, é um pulverizador de limpeza. Durante a automação da máquina... durante a utilização da máquina, tem a instrução do momento que a utilização que tu vai utilizar o pulverizador para limpar desinfetar toda a máquina antes da utilização, e no final fica opcional de tu também entregar a máquina limpa pelo pulverizador. Porque lembrando que o próximo ciclo vai ter também esse pulverizador no começo. Então é totalmente um do-it-yourself, isso já é algo que já existe, foi comprovado já nos Estados Unidos e Europa, o funcionamento é um caso de sucesso, e a gente quis trazer a nossa versão para o Brasil. Eu achei interessante, só me criou dúvidas por questão de ficar, um exemplo, vocês falaram de ficar no parque, né? Foi aí que me deu dúvidas, porque conhecendo em tese o ser humano, quanto mais a gente conhece o ser humano, mais eu amo meu cachorro. Então essa é a situação de como isso vai ficar depois. Tenho tempo para responder essa pergunta? Pode falar mais. Então, é que assim, a nossa inovação, além de ser a máquina, é uma cultura diferencial. Como eu falei, essa cultura do faça você mesmo, a gente tem que mudar as pessoas primeiro, antes de trazer algo inovador. Então, a gente tem todo um projeto de fazer um lugar de ambientação para as pessoas, utilização, conscientização. Então, isso tudo está embutido na implementação da máquina. Aí a pessoa vai usar e ela vai ter um sistema de cobrança automático? Isso, a gente tem acoplado ali uma V-Box dentro, né, que é um sistema embarcado, que a gente consegue adequar qualquer maquininha de pagamento usual que existem hoje, e pelo interface com o usuário ali, ele consegue definir o modelo que ele quer do banho, enfim, e fazer o pagamento direto, e assim já é liberado toda a parte de automatização do banho. Obrigado. A sétima apresentação da noite, CRM BPO. Franciele, né? Isso. Boa noite, jurados. Boa noite a todos. Meu nome é Franciele, como já me apresentaram anteriormente. Sou CEO do CRM BPO. É uma plataforma de gestão de relacionamento para o cliente, porém segmentada para um nicho específico. O problema foi identificado tanto na minha atuação, porque eu faço BPO financeiro, eu tenho uma outra empresa de BPO financeiro, e eu identifiquei esse problema e fui no mercado para saber se outros colegas de profissão também tinham problemas semelhantes aos meus. Foi o momento que nós validamos esse problema. O que o BPO financeiro tem de principal problema? Dificuldade de analisar desempenho da sua parte comercial, desafios para escalar e crescer o seu próprio negócio, falta de gestão de leads e falta de um padrão para seguir durante uma reunião com o cliente. O BPO financeiro é um segmento que está crescendo, eu já vou trazer os números para apresentar para vocês, e ele vem crescendo bastante dentro de contabilidade. E quem é empresário que tem uma contabilidade sabe que o perfil de um contador é um perfil um pouco mais técnico. Eu também sou contadora por formação. Então, no momento que a gente vai na ponta para a área comercial, é o momento que a gente encontra dificuldade, porque
vendas é algo um pouco mais diferente do que lidar com números. Então, pensando em resolver esse problema da parte comercial de um BPO financeiro, nós estamos lançando essa solução, CRM para BPO financeiro. A sigla CRM, para quem não conhece, traduzindo para o português, significa gestão de relacionamento com o cliente, e a sigla BPO, que é Business Process Outsourcing, significa terceirização de processos de negócio. Nesse caso, terceirização do financeiro de empresas. O nosso MVP, que já está pronto, nós temos aqui um painel de clientes, onde o próprio BPO financeiro ou contador vai poder cadastrar o seu cliente aqui dentro. Depois nós temos também um painel de gestão de relacionamento, onde o cliente ele entra na parte de leads. Aqui está um pouquinho ruim a apresentação por conta do desfoco, né? Mas tem leads, em ligação, reunião, agendado, negociação, contrato fechado. Então toda a linha de um CRM a gente traz aqui para dentro. E o nosso principal diferencial, o que é? Comparado a outros CRMs que a gente encontra no mercado. É a geração de leads. Então, aqui mesmo, o operador vai poder ter leads à sua disposição e também nós temos toda uma parte de script de vendas, tanto para ele fazer a sua primeira ligação, quanto para ele fazer a sua primeira reunião. Esse é o modelo de script que nós vamos utilizar. Os scripts todos serão personalizados conforme o nicho que o cliente vai estar atendendo. Então, o contador ou o BPO, ele vai entrar em contato com uma clínica, vai fazer a primeira ligação para a clínica. O que ele precisa perguntar para essa clínica para despertar o interesse da clínica em contratar o serviço de BPO financeiro. Então, nós vamos ter dentro da plataforma esse script montado para que ele possa fazer os primeiros contatos. Fez a ligação, agendou a reunião. Quais informações ele precisa levar para essa primeira reunião? Isso também nós vamos ter aqui dentro. O mercado. Atualmente no Brasil nós temos 223 empresas exclusivas de BPO financeiro. E se a gente for olhar para o mercado de contabilidade, nós temos 528 mil profissionais de contabilidade no Brasil. Se a gente nichar para Santa Catarina, temos 4.962 escritórios de contabilidade. O BPO financeiro está em expansão nacional, com um crescimento elevadíssimo, mês a mês que passa, ano a ano, com projeções de chegar até 2028 com crescimento de 8,5%, e uma receita total de 405 bilhões. O público que nós vamos atender, como dito anteriormente, é BPO financeiro e contabilidades. As nossas metas é parcerias com gestores de tarefas e também gestores financeiros em até 2 anos. Esses gestores já estão mapeados. Em até 5 anos a gente quer atingir um market share de 20%. Os nossos concorrentes, eles não entregam a geração de leads, nem roteiro para ligações e reuniões, que é o que nós estamos entregando. Nosso modelo de receita é B2B. Os nossos próximos passos estão elencados aqui. Impactos ambientais, sociais e econômicos. Desses impactos, eu enalteço a parte econômica, que é o aumento de receita, aumento de competitividade e lucratividade nesse setor. Atualmente, a equipe é composta por mim, que sou CEO e o coordenador técnico. Estamos em busca de outros profissionais para escalar o nosso negócio. Obrigada. Parabéns, Fran, pela apresentação. Esse problema eu vejo que não é só do BPO financeiro, né? Vários outros tipos de negócios também têm esse problema no comercial. Então, vejo que essa é uma solução que se aplica a outros negócios também. Então, significa que eu vou poder substituir, integrar ferramentas numa só. Vou ter o CRM, a geração de leads, tudo numa única ferramenta. Exatamente, tudo dentro do CRM BPO. Normalmente a gente usa separado, né? A gente tem o CRM, a gente tem a geração de leads em uma outra plataforma. Bem interessante, parabéns. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com 2 dúvidas. Uma na parte de como que vocês vão integrar e trazer esses leads para a plataforma e vão entregar isso para o cliente de vocês. E também na parte de script, como que vocês vão conseguir fazer de forma assertiva para cada cliente com que ele tenha o script certo para os clientes dele, né, no caso. Show. Começando a te responder pela segunda pergunta, a questão do script. Como a gente vai começar a rodar a prototipagem, esse MVP,
Com um grupo de BPO financeiro, é o momento que a gente vai trazer de informação o que eles precisam para embasar a reunião. Como eu sou BPO financeiro e eu tenho meu nicho específico de atendimento, que é micro e pequenas empresas, então esses scripts eles já estão sendo confeccionados conforme a minha experiência e de mais 2 colegas. Mas esse nosso momento de validação é onde a gente vai trazer muito mais informação. Dentro do nosso roteiro de atividades, nós temos um prazo de 12 meses para fazer toda essa pesquisa e implantar dentro do sistema, mas o sistema ele já está funcionando, já está rodando. Referente à tecnologia, como que a gente vai trazer a geração de leads? Daí é com o coordenador técnico, Diego, vai estar te respondendo. A parte de geração de leads foi feita uma inteligência artificial, que você vai lá, vai buscar o KNAI que você quer, vai buscar o segmento da empresa, no caso, né? Que não é a mesma coisa. O faturamento da empresa, estado, cidade, enfim, você vai fazer tudo aquilo ali. Ela vai fazer buscas no Google, em sites de Receita Federal, enfim, todos os sites onde tem as informações daquele segmento de empresa vai trazer para ti tudo que precisa ali. Legal, parabéns. Uma ideia é talvez usar a IA também para gerar um pouco desses scripts aí depois que você tiver já um perfil formado. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Então vamos para a 8ª apresentação da noite. Energy, Sander Fontanella. Olá, meu nome é Sander Fontanella, sou engenheiro eletricista e apresento para vocês a Energy, a solução em um clique. Estamos aqui, nesta sala, rodeados de equipamentos eletrônicos, e se faltar algum deles, vamos nos sentir desconfortável. Assim também em nossas casas, estamos rodeados de equipamentos eletrônicos, e se faltar algum deles, vamos nos sentir desconfortável. Principalmente em 2 estações do ano, verão e inverno. No verão, os problemas são por conta do ar-condicionado, desde a instalação de novos aparelhos ou até então manutenção do gás ou vazamentos de água. E no inverno, são por conta do chuveiro elétrico, porque ninguém merece no inverno tomar um banho com água gelada, né? E também nos dias chuvosos. Chegar em casa e ter que abrir o portão manualmente porque o portão eletrônico não funciona. Então, eu apresento para vocês a Energy, um site para contratação de eletricista. Aqui a gente oferece eletricistas, promoções de materiais elétricos, mini cursos em conteúdos sobre elétrica. Aqui, o eletricista se cadastra e bota a sua região de atuação. Aqui, nesse exemplo, eu fiz com a cidade de Criciúma. Então, o cliente vai no site, pesquisa pela cidade e aparece todos os profissionais disponíveis. Assim, o cliente pode consultar o perfil e ver o que melhor lhe encaixa com a sua situação, desde o deslocamento, orçamento e até pela questão dos materiais elétricos. O nosso mercado. Eu fiz uma pesquisa via formulário do Google com mais de 200 pessoas e obtive o seguinte resultado. Pelo menos uma vez ao ano, 70% das pessoas contratam um eletricista. Nosso modelo de negócio é B2B, porque a gente vende essa ferramenta aos eletricistas. E funciona da seguinte forma. Nos 3 primeiros meses é grátis, para o eletricista entender que realmente ele precisa da nossa ferramenta para alavancar a carreira dele e progredir profissionalmente. E após isso, a gente tem uma cobrança de R$ 39,99 por mês. Os nossos concorrentes. A gente concorre com o Guia Informe, com a Get Ninjas e com o próprio Google. Mas a gente é diferente por ser totalmente voltado à elétrica. Conseguir ter uma ampliação regional, disponibilizando diversas promoções do mundo da elétrica. Dos materiais elétricos disponíveis em todos os bairros.
nosso plano de marketing visa 20 novos eletricistas mensais, iniciando com 60 visitas diárias ao nosso site. Nosso investimento é na parte de R$20 mil, por conta do desenvolvimento do website e também dos impostos que hoje a gente já paga. O MVP consistiu: eu desenvolvi um aplicativo para a contratação de eletricista no meu TCC. Fiz pesquisa com um eletricista, fiz pesquisa com clientes e desenvolvi o aplicativo. Mas, por conta do website ser muito mais prático e ágil, o aplicativo acabou ficando de lado. Pesquisas com eletricista, pesquisas com clientes, e porque o aplicativo eu ganhava por comissão. Cada serviço prestado eu ganhava por comissão. E a pessoa acabava deixando de lado baixar um aplicativo para contratar um eletricista. É muito mais fácil consultar na internet. E a equipe é formada por mim, Sander Fontanella, engenheiro eletricista e CEO. E as metas é levantar fundos para construir o website, desenvolver uma estrutura de marketing, implantar aqui na cidade de Criciúma e expandido para as cidades vizinhas, Laguna, Tubarão, por todo o estado e, consequentemente, estados vizinhos. Muito obrigado. Sander, parabéns. Tá, por que eu vou, não entendi, por que eu vou usar o aplicativo, buscar no aplicativo e não vou perguntar pro vizinho qual eletricista ele usou, não vou buscar pela própria internet? Então, tem um grande problema porque as indicações não têm funcionado tanto. Eu recebo muitas perguntas: tu não tem ninguém para indicar para minha casa? A pessoa não vai, o orçamento acaba sendo muito caro, e por essas questões, tendo uma ampla variedade, tu consegue definir melhor. Se a pessoa não for também, tu tem várias opções disponíveis. Boa noite, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é: o eletricista ele vai se cadastrar nesse teu aplicativo? Ou seja, vai ter um banco de dados, digamos assim, lá de eletricistas cadastrados? É isso? Isso mesmo. Tá. E aí o cliente ele pode dar uma avaliação daquele serviço. Ele vai ter uma etapa depois do serviço prestado para ele avaliar. Vai ter um feedback. Tem. No perfil dele tem feedback dos clientes. Ok. Quem vai pagar, então, é o eletricista para estar ali no aplicativo? Isso, é o eletricista que paga para estar no aplicativo. Tu validou com quantos que iriam pagar? Chegou a se validar? 20 eletricistas. Obrigado. Então vamos para a nona apresentação da noite, ADV Network. Boa noite, sou o Diego, sócio fundador da ADV Network. Como todo empreendedor, né, começa com os recursos que tem em mãos e um sonho, assim como nós aqui. E não é diferente com um provedor de internet. Geralmente, o provedor de internet começa com um equipamento que custa aproximadamente R$15 mil, que vai na sua central, e a rede de fibra que leva a internet até a casa do cliente. E isso ele começa atendendo a rua e tudo mais, vai aumentando a quantidade de clientes dentro da sua rede. E quando chega próximo a 1.000 clientes, esse equipamento da central, que custa R$15 mil, ele começa a ter alguns problemas para atender, porque ele limita a sua quantidade. Então é onde começam alguns problemas, né? Travamento, lentidão na internet dos clientes, os clientes começam a reclamar, e isso dificulta o crescimento e o surgimento do provedor de internet. Hoje, no mercado, temos algumas soluções, que são os nossos concorrentes, que são equipamentos um pouco mais caros, né? Como Huawei, Juniper, Cisco, são marcas conhecidas, e
Comparando com o custo de 15 mil desses equipamentos, né, inicial, para esses equipamentos que são soluções conhecidas no mercado hoje, eles custam aproximadamente 70, 80 mil reais. Então é um valor um pouco elevado, né, comparando ao inicial. E para implantar nesse novo formato seria necessário comprar 2 desses equipamentos. Então seria de arrancada já 150 mil reais. E outro ponto também seria a dificuldade de implantação, né, porque eles são equipamentos sofisticados, precisam de uma mão de obra técnica especializada para implantar. Então ele teria que contratar também um CLT ou uma empresa de consultoria para pôr essa solução a rodar, gerir e tudo mais. Então teria um custo a mais e mais incomodação de vir a contratar. Sabendo desse cenário, nós da DV Network desenvolvemos a solução que é o ADV Router. O ADV Router é uma solução completa de roteamento, né? Pagando somente uma mensalidade, o provedor de internet não vai precisar comprar esses equipamentos da concorrência. A gente vai emprestar para ele um servidor incomodato, né? Esse servidor ele vai com um software nosso que transforma o servidor em um equipamento de rede que faz a função desses 2 equipamentos da nossa concorrência, certo? Junto com essa mesma mensalidade vai suporte, implantação e consultoria. Ou seja, a gente implanta, gera esse equipamento para funcionar de forma correta e indica os melhores caminhos técnicos para o provedor de internet continuar crescendo e evoluindo. Bom, modelo de negócio. Nosso modelo de negócio é o B2B, e tudo isso que eu falei é a partir de R$ 1.700 por mês, né? Então, o nosso grande diferencial é o modelo comercial, né, que proporciona mais economia para o provedor, né? E um cenário, uma simulação onde ele compraria os 2 equipamentos, mais licença, implantação e contrataria uma equipe, em uma amostra de 4 anos, ele gastaria R$ 237.400. Comparado à nossa solução, que é R$ 1.700 por mês, em 4 anos ele gastaria R$ 81.600, uma economia em 4 anos de R$ 155.800. Né? Isso traz para o provedor de internet a possibilidade dele crescer, né? Ele entrega uma internet de qualidade melhor para a sociedade, né? E outro fator é que ele consegue investir em outras áreas da empresa dele, como marketing, vendas e tudo mais. Bom, hoje no Brasil existem mais de 10 mil provedores de internet. Eu acho que a nossa grande meta é atingir 6% desse provedor. E na tabela a gente vê que os pequenos provedores vêm surgindo, vêm nascendo e mostra que o mercado é um mercado promissor. Hoje temos 6 MVPs rodando, 6 clientes rodando e faturando na nossa solução. E temos 24 nossas metas e etapas e metas, né, deste ano, que a gente tem uma equipe de vendas esse ano agora. Então, 24 vendas até o fim do ano, né, aumentar a equipe de desenvolvimento para melhorar a nossa solução e aumentar a equipe de vendas para vender mais. Essa equipe, o Arthur é responsável pelo software, eu responsável pelo comercial e o Wagner responsável pela área de redes, todos formados em sistema de informação e com experiência na área a qual atua. E é isso. Obrigado. Boa noite, parabéns pela apresentação. Em relação a essas soluções já conhecidas do mercado, né, pega ali um roteador da Cisco, né, reconhecido no mercado, inclusive com protocolos de segurança fortemente acoplados à ferramenta e com a garantia de processamento também da máquina, né? Como que vocês garantem isso e aonde que esses equipamentos ficam alocados, né? Eles ficam no provedor, né, no data center do provedor, ou vocês têm uma espécie de data center próprio onde ele vai acessar? Né? Vou começar pela segunda pergunta. A gente aloca, a gente empresta o provedor, então ele vai lá na estrutura dele, né? Remotamente a gente auxilia ele a como ligar ele fisicamente e faz toda a implantação e gere e faz funcionar, né? Primeira pergunta, realmente são marcas grandes e consolidadas, é uma dificuldade grande comercialmente, porém a gente já tem o MVP funcionando, né? Está validado, está indo muito bem e a gente tem algumas vantagens, além do financeiro e do facility. Eu acabei passando e não mostrei, mas a gente tem uma interface web, aqui, está meio ruim aqui, meio fosco, mas a gente tem uma interface web que o gerente de rede, quem vai gerir a rede, consegue ver dados sobre a sua rede, sobre os equipamentos, que coisa que o concorrente não tem, né? Outro ponto também, esses equipamentos de marcas conhecidas são focados para fazer uma função só, para uma gama grande de pessoas em uma pequena região. Então ele é muito bom para fazer coisas em excesso, porém uma coisa só, né? Então, por vir de outros países mais populosos,
essa solução é focada nisso. A gente focou em uma solução um pouco menor e mais abrangente, que se adequa ao cenário brasileiro. Outra pergunta em relação à interface de configuração do equipamento, né? Porque a gente sabe que a maioria dos profissionais hoje nas faculdades, aí, cursos técnicos, enfim, são todos formados para programar equipamentos dessas marcas que estão aí na tela, né? A interface de vocês, ela é similar? Ela é fácil de transição para um profissional de redes poder migrar para a ferramenta de vocês? A proposta é um pouco diferente porque a gente não entrega um equipamento, a gente entrega um serviço completo de roteamento, né? Ele vai receber o equipamento, a mão de obra, a implantação, a gente vai gerir para ele e ainda vai indicar os melhores caminhos. Então, ele não configura, ele vai passar os parâmetros que ele quer na rede dele, né? A gente vai implementar, vai pôr funcionar e vai dar um painel para ele acompanhar como está. Hoje eu tenho 1000 clientes online no meu provedor de internet, está passando tanto de banda X, a gente vai dar tudo mastigado na mão dele. Como é que funciona a implantação desse sistema? Você tem o hardware e o software, né? Como é que funciona a implantação? Isso, a gente envia para o provedor de internet o equipamento, né? Esse equipamento vai com o nosso software, que transforma o equipamento em um equipamento de rede. Basicamente, ele é como se fosse um computador normal sem o software, né? Um servidor potente, porém, rodando o nosso software, ele faz o papel dos equipamentos do concorrente. Então, remotamente, ele recebe lá, né? A gente auxilia, fala para ele como que tem que fazer as ligações físicas para se adequar à rede dele, a gente faz uma análise antes na rede dele e, posteriormente, remotamente, faz o acesso, configura e bota a rodar o equipamento, onde faz realmente funcionar o provedor dele. Perfeito. Não precisa ter uma equipe lá, então, né? Consegue fazer tudo remoto? Assim? É tudo remoto, a gente encaminha e dá o auxílio remotamente. Ok, obrigado. Vamos então para a 10ª apresentação da noite. Vitor Sorato. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu vou estar apresentando com o Fernando uma solução que a gente vem desenvolvendo e que é chamada de Pandora. E a gente tem como proposta simplificar processos de outras empresas. Eu queria começar fazendo uma analogia com um lápis. Ele é uma coisa que a gente usa todo dia, mas a gente não nota como ele pode ser complexo. Aqui a gente tem madeira, tem grafite, tem metal, tem borracha. Várias coisas que milhões de pessoas levaram muito tempo para fazer e acabam... são pessoas que nem sequer se conhecem, mas que acabam entregando para uma empresa final, acabam entregando esses componentes para uma empresa final que junta tudo e entrega para um cliente final um produto de altíssimo valor e que é barato. E a gente acaba entregando um pouquinho de tempo e de dinheiro para algo que tem um valor enorme. Então a gente queria entregar esses mesmos, a gente queria simplificar processos que são de empresas da mesma forma como acontece aqui. Então, a gente sabe que empresas como empresas que trabalham com ERPs, elas têm diversas dores de cabeça por conta de documentos fiscais. E a gente quer simplificar esses processos para que essas empresas acabem focando naquilo que é importante para elas. Acabem deixando uma parte desses processos com a gente, que é dessa forma simplificando algumas coisas para eles. Aqui a gente tem alguns problemas que as empresas passam, principalmente as que são voltadas para ERPs, que são a gestão de documentos, a complexidade tributária, a conformidade regulatória, contabilidade imprecisa, o tempo de implementação que é valioso para eles, eles poderiam estar focando em coisas que são próprias deles,
recursos tecnológicos, legislação em constante mudanças, porque a gente sabe que as empresas que estão integradas com prefeituras, por exemplo, essas prefeituras estão sempre mudando layouts ou coisas assim do tipo. Então a gente queria terceirizar isso e deixar o foco para eles com outras coisas. Bom, então vamos para a nossa solução. É uma API para emissão e integração de emissão e de notas fiscais, integração, né? Conta com um dashboard, com resumos, relatórios, etc. E a integração é feita facilmente por tudo que consegue enviar arquivo JSON, né? Então a gente consegue integrar basicamente qualquer coisa. Bom, aqui temos umas imagens da solução, nossa MVP, né? Com aqui a demonstração ali do painel das nossas fiscais de saída, aquelas das nossas fiscais. E o nosso modelo de negócio ele é B2B, focado em RPs e integrações. Então, a gente tem um ecossistema de soluções ali para gestão e emissão de documentos fiscais num lugar só. E, né, que é para empresas dos mais diversos portes e tamanhos. Bom, a gente, nossa monetização, né, seria dividida em 3 planos. O plano básico, que é para pequenas empresas, que seriam somente 100 notas de emissão mensais. E o plano médio, que seriam para 2.000 notas. E o plano Pro para 10.000 notas. Daí, se precisar mais que isso, seria um plano personalizado. Bem, aqui são alguns componentes que a gente já tem, mas a gente já tem alguns diferenciais. A gente tem a interface que a gente mostrou antes, que já é funcional. A gente pode fazer alterações sob demanda. E a gente também tem dashboards que a gente pode utilizar, eles podem mesmo utilizar para melhorar as soluções deles. E a equipe é formada por mim, Vitor Sorato B. Santana, eu sou desenvolvedor, eu sou formado na Unisatic e em engenharia da computação, e o Fernando Rodrigues, que é designer e formado pela Unesc em ciência da computação. É isso, muito obrigado. Senhores jurados, fiquem à vontade. Boa noite. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida é qual o estágio de implantação do sistema? Você já tem clientes? Como é que está o estágio do desenvolvimento? A gente já tem ele implementado. Hoje a gente precisa de analista de negócio e de marketing, mas a gente já tem conversas com outras empresas que, aliás, estão construindo RPs. E, então, a gente já tem um produto e está implementando outras fases deles. A gente já consegue emitir notas em prefeituras, por exemplo. E hoje a gente gostaria de submeter ele em uma incubadora e conseguir analistas também para trabalhar junto com a gente. A gente consegue montar dashboards com as informações que a gente tem das notas, por exemplo, e entregar insights para eles. E também a gente também consegue fazer alterações sob demanda de acordo com o que eles querem. O Conta Azul é um concorrente? Conta Azul, sistema de emissão de notas? Se é um sistema que emite notas, que já está emitindo notas, é um ERP. Aí a ideia é integrar com esses ERPs. Mas eu nunca ouvi falar desse Conta Azul. Conta Azul é um ERP. Emite nota, tem dashboard. O principal foco ali é que assim, eu vou construir um RP e eu preciso emitir notas para todas as cidades de Santa Catarina. O custo de implementação disso é bem alto e pode levar bastante tempo. O que a gente vai fazer? Disponibilizar uma API simples para eles integrar e eles vão conseguir emitir em todas as cidades de Santa Catarina só com a nossa API, entendeu? Então, ele não vai precisar implementar
layouts de prefeituras, diversas prefeituras diferentes. Ele vai precisar só integrar com a nossa API e emitir em todas as cidades que a gente disponibilizar, no caso. E cada prefeitura ela tem autonomia de implementar um layout diferente. Isso é muito chato para quem está abrindo uma empresa, tem RP e tem que acabar gerenciando tudo isso. Então, porque eles acabam tendo que ir lá, falar com a prefeitura, saber como é que funciona o RP deles, se funciona no tempo todo, se é um sistema assíncrono, que tu manda a nota e ela fica lá processando. Tem muita coisa para se cuidar. Então, a gente quer simplificar essa parte do processo. Ok, Vitor e Fernando, obrigado. A 11ª apresentação, Franciele Cizeski. Só para formalizar o início da apresentação, boa noite novamente, sou Franciele Cizeski. Para quem não me conhece nas redes sociais, atuo como @franfinanças. Sou graduada em Ciências Contábeis, especialista em Educação Financeira e mais de 10 anos de experiência e atuação no mercado financeiro. Atendendo milhares e milhares de pessoas, foi identificado um probleminha dentro de algumas empresas. Eu atendo sócios, pessoas físicas, que fazem comigo seu planejamento financeiro mensal e anual. E esses sócios, em determinado momento, chegaram para mim e falaram: Fran, eu não tenho mais tempo para estar aqui contigo para aprender. Afinal, a Fran Finanças, ela ensina educação financeira. Mas eles começaram a me pedir para que eu fizesse, não ensinasse. Eles não têm tempo para aprender, eles querem alguém que faça. Foi então que nasceu a ideia da Delta BPO, onde nós organizamos e executamos todas as atividades financeiras de uma micro e pequena empresa. O problema que nós resolvemos, então, é a falta de tempo dos donos de negócio para organizar as finanças, a falta de gestão de um fluxo de caixa, a falta de clareza, de previsibilidade de seus números e também a falta de uma expertise para analisar os números financeiros da empresa. Mas, Fran, quem que sofre com esses problemas? Nada mais, nada menos do que as micro e pequenas empresas. Não é eu que digo, é uma pesquisa do Sebrae aponta que 29% das microempresas brasileiras elas fecham em até 5 anos. E no ano de 2023, 4 empresas eram fechadas por minuto. Como solução, então a gente entrega a terceirização do financeiro. A gente faz toda a parte, desde contas a pagar, contas a receber, emissão de nota e boleto, até mesmo as finanças estratégicas, porque o nosso diferencial no mercado não é apenas a rotina do financeiro. Nós temos uma especialista em educação financeira para atender o empresário de ponta a ponta. Os nossos processos, eles são todos automatizados, então a captação dos nossos clientes vem pelo CRM BPO, inclusive. Nós recebemos toda a informação financeira do cliente e comunicação com o cliente através de um sistema integrado para isso, porque informação financeira não pode rodar dentro do WhatsApp por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós processamos essa informação financeira através de APIs, integramos com um sistema de gestão financeira para o cliente, onde a gente entrega o financeiro na palma da mão. Então, hoje à noite, o empresário chega em casa, toma um banho, deita no sofá, pega o seu celular e abre o seu sistema financeiro, vai estar ali tudo que aconteceu durante o dia, toda a programação que ele já tem de pagamento para a semana que vem, para o próximo mês, para o próximo ano, porque o nosso objetivo é entregar para o cliente o financeiro dele na mão. A nossa validação, ela foi feita em entrevistas, tanto com possíveis clientes quanto com professores de universidade, para a gente ter realmente a validação desse problema. E nós trazemos como curiosidade que durante uma pesquisa de validação, o cliente olhou para mim e disse: ô Fran, quanto que tu vai cobrar para fazer isso? Porque é isso mesmo que eu quero. Então, nosso primeiro cliente fechado foi durante a pesquisa de validação. No Brasil, hoje, as micro e pequenas empresas, elas representam 27% do PIB. Em Santa Catarina, mais de 95% das empresas catarinenses são micro e pequenas empresas. Em Criciúma,
nós representamos quase 13 mil empresas cadastradas. E a Delta BPO, em até 5 anos, pretende atingir apenas 1% de toda essa fatia de mercado, que vai representar para nós 126 clientes em carteira e um faturamento mensal de R$217 mil. A nossa equipe, então, hoje eu estou à frente da equipe com especialização, sou professora da Unesc, tenho alguns parceiros de negócio também. Os nossos próximos passos é o recrutamento de pessoas, para a gente também poder estar com atuação no digital. Aqui está o nosso cronograma de metas de nosso cliente, que inclusive era para estarmos com 3 clientes, no mês de abril já estamos com 7. A nossa estratégia de crescimento, parcerias e o nosso próprio CRM rodando. Modelo de negócio B2B, pagamentos recorrentes. Diferencial entre os nossos concorrentes, a tecnologia, a personalização de serviço e um especialista em finanças à disposição. Nosso ticket médio, R$ 1.700. Os nossos impactos, então, principalmente econômico, é fazer com que o empresário tenha foco no core business da empresa, clientes em quem confiam, nossos parceiros de negócio. Os nossos próximos passos incluem o registro da marca e convido vocês a nos seguirem no Instagram. Obrigada. Obrigada. Fran, qual que é o teu diferencial frente aos outros BPOs que tem? Um especialista em finanças à disposição do empresário, para não só entregar a rotina do financeiro, mas a análise estratégica e planejamento a longo prazo da empresa. Lembrando que, conforme o edital, poderia se inscrever até 3 projetos da mesma empresa ou da mesma pessoa, mas apenas um pode ser contemplado. Vamos então para a última apresentação da noite, KL Gama, Meio Ambiente e Saneamento. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Catherine e eu represento a KL Gama, Meio Ambiente e Saneamento. E é com alegria que apresento para vocês o portal KL Gama, a plataforma que conecta e impulsiona o destaque ambiental. Destaque ambiental, o potencial inovador de cidades, empresas e negócios, construindo o futuro e um propósito mais sustentável. O nosso desafio, hoje o mercado, ele movimenta mais de 1 trilhão ao ano em sustentabilidade, desde energia renovável, ações, sistemas de gestão ambiental, entre outros. Nesse contexto, as empresas reconhecem a importância de investir em sustentabilidade, elas possuem iniciativa, 78% querem iniciativa, possuem essa iniciativa e 65% planejam investir. São dados da Coordenação Nacional de Indústria. Também temos dados da Fundação Getúlio Vargas, que os consumidores pagam mais por produtos sustentáveis. Também, os investidores consideram a sustentabilidade antes de investirem em empresas. Diante de tudo isso, nós temos falta de padronização e falta de credibilidade. A exemplo, hoje o Paço Municipal ele faz gestão ambiental, gestão de resíduos, coleta seletiva, entre outros, assim como outras prefeituras e outras empresas que têm ações ambientais. Mas o quanto essas empresas são sustentáveis? Nós conseguimos mensurar isso? A resposta é que não. Muitas delas não conseguem dizer no 100% da sua sustentabilidade o quanto você está validando, o quanto você é ou não. E nós temos a resposta. Diante desses desafios, nós temos a solução. O portal KL Gama, automatização e inteligência artificial de gestão de resíduos, algo comum já no mercado. E aí que entra o nosso diferencial. Avaliação de desempenho ambiental, indicadores qualitativos, indicadores de sustentabilidade, metodologia própria, científica, comprovada, em universidade, em conhecimento científico, enfim, e visibilidade no mercado do perfil de novos consumidores. Só a KL Gama tem um portal exclusivo para os nossos clientes, hoje principalmente B2B,
privado, mas o público já demonstrou interesse na nossa ferramenta, na nossa plataforma. Ele já está em uso, o nosso portal, ele já tem gestão de resíduos, avaliação de desempenho ambiental. E quem faz acontecer tudo isso? O nosso time, que é composto por toda essa galera. Entre eles, somos 7 engenheiros. Desses 7 engenheiros, nós somos em 6 engenheiros ambientais, 3 mestres, entre outros, né, que fazem parte da nossa equipe, incluindo também um programador e desenvolvedor que está à frente do nosso portal na parte de desenvolvimento. O nosso futuro, para onde nós vamos? Nós já temos um MPV rodando, temos o mínimo produto viável, que está aplicado, está no mercado, com grandes grupos. Essa é a nossa equipe em aplicação e auditoria, fazendo o nosso método de avaliação de desempenho ambiental e para onde nós queremos ir. Nós precisamos terminar de automatizar o nosso portal e, frente a isso, nós vamos ter escala e recorrência. Automatizando ele, nós podemos operar ele a nível nacional, como também conseguimos disponibilizar essa ferramenta para as empresas mesmo operarem ou até mesmo engenheiros da região que desejam trabalhar com sustentabilidade. Então, teremos escala e recorrência. Hoje, o mercado, empresas, né, players já no mercado, eles faturam cerca de 2 milhões com tecnologia em gestão ambiental, entre outros. A nossa ferramenta é um portal, então ela tem essas tecnologias e tem outras tecnologias e o nosso método próprio. Então, nós vamos à frente disso e conseguiremos ter o dobro de faturamento, é a nossa previsão de faturamento mensal. O dobro do mercado hoje, que já fatura 2 milhões mês. Esse é o nosso destaque ambiental, que vocês, suas empresas, as empresas do mercado merecem, e principalmente a natureza. E eu convido vocês a fazer parte e virem se destacarem conosco. Muito obrigada. As empresas, elas vão pagar para estar no portal, é isso? Também. Sim, hoje, boa noite a todos. Também sou cofundador da KL Gama. Visto a escala de recorrência, hoje as empresas elas pagarão. Então, é uma mensalidade por esses serviços e elas vão pagar justamente para usufruírem da avaliação de desempenho ambiental, da gestão de resíduos e dos indicadores. Lá dentro da plataforma, ela vai fazer a gestão dos resíduos dela. Exatamente. Dentro da plataforma, ela consegue fazer a gestão de resíduos, além de gerar todos os indicadores, além de fazer todo o processo de avaliação de desempenho ambiental e reconhecer em qual nível ela está se destacando no mercado, qual o seu nível de sustentabilidade. Gestão de resíduos é só um nome. No portal tem vários outros nomes também. Vocês, boa noite, né? Parabéns pela apresentação. Vocês não fazem nenhum tipo de coleta de dados, tudo é colocado pela própria empresa dentro da plataforma. Então, hoje o nosso MVP está sendo operado pelo nosso time e é justamente o que nós precisamos, automatizar ele para que nós possamos entregar para as empresas elas operarem. E aí sim, aumentar o nosso nível de escala e recorrência. Já temos esse estudo e sabemos como fazer isso, como automatizar e deixar eles operando. Hoje, como a KL Gama ela tem mais de 60 empresas, nós atendemos mais de 60 empresas no mercado, nós já entendemos qual é o real problema do sistema de gestão ambiental delas. Então, a partir do nosso MVP, nós entregamos agora para o segundo maior grupo de concessionárias do estado de Santa Catarina, onde eles já estão reconhecendo os resultados que estão sendo gerados dentro do portal. Parabéns, pessoal. Vocês têm uma ideia de mais ou menos quantos usuários já estão na plataforma de vocês hoje? Então, hoje é o primeiro grupo, são 20 usuários, são 20 unidades que eles estão utilizando, fora os 160 clientes, que grande parte já se demonstrou interessada pela solução. E essa metodologia que vocês comentaram, ela é uma metodologia própria de vocês e como que ela funciona dentro do portal? Bom, em 2018 foi desenvolvido um estudo de avaliação de desempenho ambiental, a ISO 14031, ela traz que a maioria das empresas, ou seja, todas as empresas que têm ISO 14000 implantada, elas devem ter avaliação de desempenho ambiental, por isso que ela não menciona como,
Então, nós desenvolvemos lá no ano de 2018 uma metodologia onde foi validada dentro da universidade, da Unesc, e a partir daí nós automatizamos ela. Obrigado. Muito obrigado também. Chegamos então ao final das apresentações do primeiro dia de apresentação de pitch do Inova Criciúma, quarta edição. Convido a todos a prestigiar amanhã o segundo dia, tá? E quero registrar a parceria da Credisol, que nos deu o café, nos deu o lanche. Amanhã teremos a parceria do Sebrae também nos ajudando aqui com o Coffee Break. Algum jurado quer fazer mais algum registro, alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Agradeço a todos e conto com a presença amanhã às 19 horas para o segundo dia de apresentação. Obrigado. Amanhã? Ele só veio ver